Oi, pessoal, boa tarde. Já fazia algum tempo que eu não gravava conteúdo, que eu não produzia mais, mas de acordo com os últimos acontecimentos desse final de semana, ficou praticamente insustentável não me pronunciar em relação a algumas questões que têm acontecido no nosso país, na nossa região aqui do Nordeste, Maranhão especificamente. Enfim, todo mundo sabe, a gente está passando por uma pandemia. O cenário não é dos melhores, as projeções para o futuro elas são incertas, mas uma coisa, e esse vídeo vai ser bastante curto, porque eu nem sou de fazer vídeos curtos, eu falo de muitas coisas, coisas bobas, de cuidado com o cabelo, maquiagem, história, que é o que eu mais gosto de debater, mas enfim, é dizer o seguinte, o que a gente acredita como verdade não necessariamente precisa funcionar como verdade para todo mundo. Relativizar, eu escutei isso numa entrevista sábado, numa live no Instagram, porque às vezes quando você tem uma postura que discute algumas questões que são tidas como absolutas, você é considerado relativista. E o pastor Ricardo Godin, que eu gostei muito da fala dele na live com o Henrique Vieira, pastor Henrique Vieira, ele falou exatamente, não é em si ser relativista que é o problema. Nos declaramos, relativizamos sim, relativizar é necessário. Mas o problema é o que relativizar. Eu não posso relativizar coisas como a violência. Eu não posso relativizar coisas como a exclusão social, porque são cenários insustentáveis e que a humanidade já vem enfrentando há muito tempo e não se sabe o que fazer para resolver isso. Então são problemas estruturais, necessariamente estruturais, e que precisam ser revistos. Por que eu estou dizendo isso? Porque aconteceram manifestações eu obtive informações através de grupos confiáveis de WhatsApp, grupos de professores, que estavam acontecendo manifestações completamente descabidas. Eu não vou mencionar município, não quero descredibilizar nenhuma cidade do meu estado, enfim. Mas que isso, e não foi só aqui no Maranhão. Né? O que vem acontecendo fim de semana após fim de semana em Brasília é muito claro sobre o que a gente precisa se preocupar. Então, desde o início da quarentena, eu não tinha feito nenhum tipo de fala, mas agora eu me senti na obrigação de dizer, ainda que a gente relativize certas coisas, como Deus que você crê, a liberdade de culto no Brasil é uma coisa que baliza as nossas leis, né? Todo mundo tem direito a professar a fé que quiser, mas o cuidado com o outro e a própria mensagem, eu como cristã, protestante pentecostal, sou da Assembleia de Deus, mas está exatamente explicando que a vida, isso não pode ser desconsiderado. Tanto o direito à garantia dela, como o direito a sentido que cada um precisa desenvolver quando se considera parte de alguma coisa. Sou parte de uma igreja, eu sou parte de uma universidade, eu sou parte de um local de trabalho. Então a gente não precisa ficar cerceando o espaço e o lugar do outro para poder se legitimar. Isso, na verdade, é uma prova de muita insegurança e muita fraqueza moral e existencial. Né, gente? Hoje eu queria dizer isso para vocês, que, acima de tudo, a gente precisa prezar pelos princípios de igualdade e de legitimidade dos poderes no nosso país, da democracia. Eu não sou muito de citar o Leandro Carnal, mas o que ele diz, a democracia é o pior regime, o pior sistema de todos, excluindo os outros. Então ela acaba sendo o melhor de todos. Né? Então, quando a gente pode usufruir de liberdade, eu li um livro esse final de semana sobre relatos de pessoas que viviam na Coreia do Norte. Então, ter o seu direito ao básico cerceado na década de 90, final dos anos 90 para os anos 2000. Então os relatos são muito claros. Né? Ter a sua liberdade tolhida, retirada, é uma das maiores violências que uma pessoa pode sofrer. Então no Brasil a gente não pode correr o risco, no Maranhão, em lugar nenhum, de estar enfrentando uma realidade em que a nossa liberdade ela nos é negada, porque durante muito tempo foi negada. E isso foi escondido.
Então, que tudo possa vir à tona, que a gente possa realmente observar a verdade, não como uma verdade unilateral, em que todos são uniformes. Não é? A gente não está buscando uma uniformização. A gente precisa viver na pluralidade, na diversidade, na diferença. Diferença como identidade. Mas, sobretudo, que a gente consiga encarar o outro como uma extensão de nós, mas uma extensão que não precisa ser o nosso reflexo. Tá, gente? Era o que eu queria deixar pra vocês. Grande abraço, beijo e vamos seguindo.